Que Tá bom! Tudo bem, tudo, Mariana? Tá tudo, tudo, difícil, é a tudo, tudo. distância. É verdade, atravessar um oceano inteiro. Pois é. Mariana, você tá me ouvindo bem? Estou perfeitamente. Ah, então tá bom. Bom, acho que o pessoal estava super ansioso aqui hoje para a gente falar. É, é claro que a gente sempre acompanha tudo o que acontece aí, principalmente acho que a Autoridade de Proteção de Dados aí de Portugal é muito atuante, então serve como uma referência para a gente. Aqui, até para te dar o contexto, né? Aqui no Brasil a gente tinha uma legislação muito precária de proteção de dados. Na verdade, eram várias legislações com um pouquinho sobre proteção de dados bem separado, sabe? Alguma coisa sobre criança e adolescente no Estatuto da Criança, alguma coisa no Código de Defesa do Consumidor, na legislação específica. Então, a gente não tinha nem eficácia e nem cultura. Diferente daí, claro que né, a gente sabe que também não era, né, lá aquelas coisas, mas vocês já tinham aquela diretiva, né, já de certa forma já tinha uma instrução mais definida. Mas agora a gente se pegou assim, no ano passado era para a lei entrar em vigor em agosto. Era em fevereiro, mudou para agosto e estava todo mundo esperando prorrogar mais uma vez. E aí acabou que no meio de setembro aqui foi definido, não vai entrar em vigor e é hoje. Então pegou todo mundo de surpresa, apesar da gente ter tido 2 anos para se adequar. Não sei como foi aí, mas aqui é tudo em cima da hora e agora mesmo a lei em vigor, ainda a gente tem esse desafio, né? E aí a gente acaba que a autoridade nacional foi criada, estabelecida, está começando a trazer suas primeiras orientações, mas ainda muito, né, superficial, ainda nada tão específico. Então, assim, a gente se apega demais ao que vocês, né, aplicam, não só aos manuais do próprio board, né, europeu, EDPB, as autoridades. Eu acho que é tudo que a gente tem aqui. A lei ela é bem mais simplista, né, do que o regulamento europeu, trazendo muitos pontos, deixando em aberto para a autoridade. Então, de fato, é uma referência e a gente agradece muito por você estar aqui com a gente hoje para compartilhar aí algumas ideias. Eu Se é que você agradeço o puder, convite. Claro, claro. se você puder, queria que você se apresentasse, né, para a gente começar a falar sobre essas questões, principalmente em relação à manutenção do programa de adequação, né? Todo mundo está começando a fazer um monte de coisa, mas ninguém acha que as coisas vão continuar. Todo mundo acha que é adequar uma coisinha ou outra e jogar as mãos para cima e pronto. É. Então, meu nome é Mariana Jorge, eu trabalho na área da proteção de dados já talvez há uns 5, 6 anos. Comecei a trabalhar nesta área na empresa onde eu trabalhava antes, onde comecei por implementar o projeto muito numa perspectiva de adequar os processos da empresa para depois conseguir ter o cumprimento daquilo que foram as diretrizes e as normas que saíram do RGPD. Mas na realidade, depois, com o correr do projeto e com a implementação que foi feita numa equipa multidisciplinar, e portanto isto é importante perceber-se que não há ninguém a fazer trabalho sozinho, não há um DPO sozinho a fazer o que quer que seja, isto não se consegue fazer de uma forma isolada, portanto, tem de ser sempre um trabalho de equipa muito forte. Um, e eu tinha uma sorte de ter uma equipa fabulosa, de ter, portanto, uma pessoa, uma advogada especialista também nesta área da proteção de dados e que também foi aprofundando os seus conhecimentos, e isso é importante, a pessoa ter sempre uma continuidade da sua educação e garantir que não perde a oportunidade de se ir adaptando e de ir estudando e de ir sabendo mais coisas. Um, Tínhamos também na equipa uma pessoa muito dedicada e que era informática e muito dedicada à parte de IT e de sistemas. A IT é uma parte absolutamente fundamental nestas áreas de adequação ao RGPD e à LGPD. Vai ser absolutamente fundamental ter uma equipa de sistemas que esteja alinhada, que conheça também estas formas necessárias de trabalhar daqui em diante. Tínhamos também a sorte de ter uma pessoa que era um gestor de projetos,
que coordenou muitíssimas destas atividades, que nos ajudava a programar as etapas. Isto é um projeto verdadeiramente, portanto, isto não é uma implementaçãozinha aqui e ali, é preciso ter um fio condutor, ter coerência. O programa e o projeto, quando se implementa, tem de ter atividades que são sequenciais, não se consegue fazer umas sem precedência de outras e, portanto, é muito importante que se perceba que as coisas não podem ser implementadas de uma forma desgarrada, têm de ser implementadas de uma forma coerente, de uma forma consequente, as atividades umas com as outras. E depois tínhamos também, naturalmente, um apoio mais administrativo, porque há muito trabalho administrativo para fazer aqui, quer com as fichas de tratamento de dados, com os registros que é preciso conseguir manter adequados, programar reuniões e fazer agendamentos, e, portanto, isto é importante quando se despoleta um trabalho deste tipo. Depois, quando isto deixou de estar numa fase mais de projeto e passou a uma fase mais de ongoing, convidaram para ficar como DPO nessa empresa, eu assumi essa função. O DPO tem, de facto, legalmente, e eu creio que aí a LGPD está muito colada àquilo que também diz o RGPD, tem uma série de obrigações que lhe são diretamente imputadas, mas há também uma coisa importante a perceber, que é quem tem a obrigação de cumprir com aquilo que está definido nestas leis de proteção de dados é a empresa como um todo. Eu, mais uma vez, recordo que, por forte que seja o DPO, por bem adequado que esteja em termos de recursos, a empresa como um todo, a área como um todo, tem de estar envolvida e tem de estar a trabalhar, tem de estar dirigida e pronta para fazer as adequações que são necessárias, porque não se consegue naturalmente trabalhar sozinho nestas áreas. Mas não é fácil você ter esse engajamento, né? Porque é sempre um colocando para o outro. Você falou da importância do time multidisciplinar, TI, mas é muito comum quando a gente, né, vai lá e fala, olha, a gente precisa fazer tal coisa, e não digo nem assim, né, por não querer, mas às vezes a pessoa já está tão atribulada com as tarefas do dia a dia, ela já tem tanta coisa para fazer, e você chega com mais, né, como que esse engajamento, eu vejo muito aqui as pessoas falando de liderança, mas a liderança mesmo assim, às vezes a gente precisa de um convencimento. Como que foi aí e o que você sentiu de dificuldade nessa etapa? Eu tive sorte, não é? Eu tive sorte. Eu estive numa empresa que 2 anos antes da entrada em vigor do RGPD decidiu iniciar um projeto de adequação e, portanto, independentemente de já estar em cima da mesa ou não, houve um trabalho prévio e as coisas foram feitas com tempo e com capacidade para isso. Mas tenho consciência de que a motivação foi flutuando, não é? Não foi sempre a mesma, o engajamento não foi sempre o mesmo, a capacidade de continuar não foi sempre a mesma e, portanto, eu acho que se não se consegue, de facto, ter as lideranças envolvidas e fazer um projeto sem ter a liderança envolvida não corre bem. Não corre bem. E, em primeiro lugar, é necessário que nós consigamos dar formação à gestão de topo. A gestão de topo tem de perceber quais é que são os conceitos que estão em causa. Sem formação, eles só têm noção de que há uma lei e que é preciso cumprir com a lei, mas sem compreenderem concretamente quais é que são os contornos da lei, sem perceberem concretamente quais são essas implicações, quais são os direitos que estão aqui envolvidos e qual é que é o efetivo papel da empresa, não se consegue atingir o resultado. Depois é importante também que se perceba que é uma forma de convencer a gestão de topo e nós conseguimos demonstrar que com esta implementação deste tipo de projetos e com a implementação deste tipo de legislação se ganha efetivamente valor para a empresa, porque quando se revê processos, quando se revê formas de trabalhar, ganha eficiência de uma forma muito direta. Não é possível estar-se a fazer uma revisão de processos e não pensar em formas mais rápidas de fazer, em formas mais otimizadas de fazer, em formas mais diretas para os nossos clientes, em formas que sejam mais claras e transparentes de uma maneira geral. E isto traz ganhos de eficiência que podem ser demonstrados a longo prazo. É difícil ao início, porque é preciso o investimento inicial, o pontapé de partida, mas depois desse pontapé de partida estar dado, efetivamente, mais tarde é possível fazer demonstração de resultados. Mas eu acho que qualquer gestor de topo compreende que ao fazer uma reengenharia de processos,
que se vai conseguir ter naturalmente uma mais-valia em termos de retorno que aquele investimento vai implicar. E, portanto, é uma questão de esperar que os resultados aconteçam, mas com base nesta fé muito direta que tem a ver com o facto de ser possível fazer uma reengenharia de alguns processos. Outra coisa que eu acho muito importante também é que se pensa desde logo a partir de uma exposição muito clara de risco. Aliás, o RGPD prevê ferramentas específicas para se fazer a inventariação do risco, para se fazer a demonstração do risco em relação àquilo que é o apetite ao risco que a empresa possa ter e possa sentir. Portanto, são tudo decisões que devem ser ponderadas, que devem ser bem analisadas, mas que devem ser ponderadas e a gestão pode decidir assumir alguns riscos, nomeadamente o risco de coima, o risco reputacional, o risco que possa estar envolvido. Mas essa demonstração e essa assunção de risco, quem está na implementação tem a obrigação de a mapear e de a apresentar à gestão de topo. Independente se a empresa vai decidir seguir ou não, né? Você precisa mostrar o que tem por aí. Você estava falando das questões desse diferencial interno que pode trazer depois, com o ganho em relação aos processos, inovações, aquilo que você pode descobrir indo a fundo, né, nessas questões que às vezes é tão automático, a gente simplesmente aceita, né, aquilo e continua fazendo. Muitas vezes fala que o sistema não permite uma mudança e quando a gente vai realmente você sabe que dá para fazer. Mas o pessoal está perguntando aqui em relação ao diferencial competitivo, né? Além daquilo que você olha internamente de benefícios, vocês chegaram a verificar, a perceber esse diferencial competitivo, realmente os titulares entendendo a diferença que a empresa estava fazendo ali? Eu acho que na empresa onde eu estive a fazer esta implementação, portanto, eu, como estava a explicar, eu mudei de empresa e agora não sou com uma função diferente. No entanto, continuo a trabalhar com proteção de dados na empresa onde estou, mas a empresa onde eu estava antes não tinha muito por tradição fazer publicidade para o mercado da melhoria de processos e daquilo que estava a conseguir fazer e dos resultados que estava a obter. E eu acho que isso, efetivamente, só pode gerar bom resultado. Porque quando nós mostramos aos nossos clientes que temos uma política de transparência, quando mostramos aos nossos clientes que estamos a trabalhar no sentido de adequar a empresa aos direitos que as pessoas têm, o cliente não pode sentir satisfeito por perceber que houve um trabalho prévio, que houve uma preparação e que há uma atenção e um cuidado que têm de ser transparentes. Estas coisas têm de ser marketizadas, têm de ser publicitadas. Efetivamente, eu acho que o esforço que faz em implementar os processos tem de ser uma bandeira para as organizações, tem de ser uma forma de demonstrar o valor acrescido que estamos a trazer aos clientes e que a competição pode não estar nesse caminho. E, portanto, eu acho que nós efetivamente temos de utilizar os truques que temos na manga e utilizá-los nesta altura, porque pode fazer uma diferença real para o negócio. E a gestão de topo vê isso com bons olhos também evidentes. E nós todos também, porque somos funcionários de uma empresa, queremos que a empresa tenha sucesso. Verdade, com certeza. Quando a gente fala, né, bom, trazer a liderança para perto, para conseguir manter esse engajamento, demonstrar que todo mundo, de fato, na organização precisa ter essa consciência, precisa saber que o que ele fizer diferente também vai ajudar, né, no processo de adequação. Mas passando desse ponto, né, você falou que teve ajuda muito de pessoas que lidam com processos, mas depois dessa adequação, o que você percebe? Aqui a gente vê uma questão muito burocrática, né? Você fala, tudo bem, eu vou atender os direitos dos titulares, mas então ele pede para eu apagar o dado, o que eu vou guardar como evidência? Ao faço uma mudança, tem que mudar o mapeamento. Como que você vê isso no dia a dia? De fato, traz uma sobrecarga, né? Essa manutenção, essa gestão desses novos processos, ou isso acaba se incorporando e, como você falou, trazendo melhorias e de fato é algo que, né, segue o fluxo, assim, digamos. Eu vou ser o mais honesta possível, porque eu acho que eu estou aqui para isso, não é? Sim. Não há como dourar esta pílula. O processo burocrático é muito pesado, há de ser sempre muito pesado. Efetivamente, quando há uma alteração processual, quando há uma alteração de qualquer tipo, é preciso fazer uma adequação imediata
das fichas que fazem de rastreio do tratamento dos dados. É preciso, efetivamente, quando o titular pede o que quer que seja, conseguirmos manter a rastreabilidade disso. Eu tenho a sorte de trabalhar na área da saúde e, portanto, na área da saúde, o apagamento, por exemplo, que é um tema realmente difícil de definir fronteiras, o apagamento nunca pode ser um apagamento absolutamente definitivo. Nós não podemos apagar dados de saúde. Os dados de saúde, pelo menos em Portugal e de acordo com a legislação vigente em Portugal, não podem ser definitivamente eliminados. Portanto, há sempre algum rastro que fica. Portanto, não podemos apagar dados administrativos, não podemos apagar dados até financeiros a partir de 15 anos. Portanto, tudo tem de cumprir com aquilo que está estipulado em termos de arquivo e de outras normas legais que cruzem com os direitos que estão aqui associados. Não há direitos no RGPD que sejam absolutos, não é? Portanto, são direitos relativos, têm de ser sempre conjugados com outros direitos que há. E no meu trabalho na área da saúde, há muitas vezes algumas obliterações do direito à privacidade por via da necessidade de salvaguarda do direito à saúde e à vida. E, portanto, isto acaba por se incorporar em alguns casos. Não é assim, naturalmente, em todos os negócios. É difícil, é burocrático. É preciso, quando eu digo sistematizar, é no sentido de criar um processo e criar formas em sistema informático de garantir que nós conseguimos ter isto mais automatizado possível. É muito difícil conseguirmos, são muitos os direitos que estão estabelecidos. Quem tem uma base de dados de cliente grande, e vocês aí certamente muitíssimas das empresas que utilizam diariamente têm este tema, que é as bases de dados gigantescas, uma pessoa hoje pode pedir uma coisa e mudar de opinião e amanhã pedir outra. E, portanto, nós, além de termos conseguido garantir o registro à pessoa, temos de conseguir o stamp do time. Nós temos de conseguir, efetivamente, monitorizar tudo, desde quem é que fez, em que altura é que fez. Motivações muitas vezes também têm de estar reveladas, nomeadamente quando se pede o direito de acesso. Em Portugal, o direito de acesso pode, em alguns casos, ser pedido por terceiros, mas as motivações têm de estar expressas e têm de ser aceitáveis. E, portanto, tudo isto tem de ser uma rastreabilidade que tem de ser desenhada. Não há chapa 5. Essa também é a má notícia. Não há uma chapa 5. Portanto, tem de ser negócio a negócio, com base nos processos da empresa e tem de ser com base naquilo que são a legislação local, a legislação regional, no vosso caso, a legislação que é aplicável em cada uma das áreas e aos tipos de negócio e com base nos processos da empresa. Portanto, não dá para fazer a repetição, Ctrl+C, Ctrl+V, não funciona. E você, não sei se você teve aí alguma experiência ou se você, de certa forma, tem algum conhecimento sobre ferramentas para essa gestão, né? Eu sempre falo muito dessa fase que nós estamos aqui, ainda de mapeamento, de adequação, que eu acho muito difícil a gente querer tratar isso com ferramentas, porque você precisa ouvir as pessoas, você precisa ir atrás da informação, levantar muita informação e para conseguir juntar esse quebra-cabeça. Mas para o processo de gestão, como você tem alguma ferramenta que ajuda vocês? Você acha que é super válido? Ou tem que ser o processo mesmo manual, algo que vai funcionar bem? As entrevistas, o levantamento de informação e do levantamento de processos e de reeducação de processos têm de ser humanas, não digo cara a cara, porque hoje em dia já tudo se tem de fazer digitalmente, não é? Mas tem de ser um processo muito manual. Mas há sim ferramentas que ajudam muito. Há também ferramentas muito caras, como nós sabemos, nesta altura o mercado aproveitou para fazer isto. Acho que é uma ferramenta essencial são ferramentas essenciais para quem é DPO e precisa de fazer e tirar indicadores e monitorizar o desempenho do sistema de gestão desta área da proteção de dados e, portanto, mas vale a pena, penso eu, o investimento. Há uma ferramenta, por exemplo, que eu posso dar o exemplo de uma, que não é necessariamente a que nós temos atualmente, mas é uma que é efetivamente boa, porque centraliza uma série de informações que o DPO tem de gerir, que é da OneTrust. Agora, estas ferramentas não fazem o trabalho de pensar por nós. Não é? Elas sistematizam a informação que a gente lá põe. É muito importante que as pessoas percebam que rapidamente estas ferramentas podem ficar carregadas de lixo se nós começarmos a pôr uma série de informação que não está bem estruturada.
A forma como é carregada a informação para a aplicação tem de ser, as matrizes de carregamento da informação e a forma como as carregamos têm de ser muito bem pensadas. E pode até demorar mais tempo a carregar a informação na aplicação, mas vale a pena fazer isso. Porque depois da informação estar carregada na aplicação, ela debita-nos uma série de indicadores. Os indicadores são os que nos permitem perceber e auditar a forma como nós estamos a implementar os processos, que nos permitem fazer melhoria a seguir, que nos permitem fazer demonstração de resultados on-board e fazer ligação à gestão de topo. São os que nos permitem, ponto a ponto, fazer demonstração à Comissão Nacional de Proteção de Dados, no nosso caso, e portanto às autoridades de controle, fazer demonstração do que é que estamos a fazer em termos de Key Performance Indicators, sobre o que é que estamos a atingir em termos de tempos de resposta que temos de dar, que são muito apertados, não é? Os vossos ainda são mais apertados que os nossos. Aquilo que nós conseguimos ter em termos de resposta, quer a estes indicadores e estes direitos, quer em termos de performance da própria equipa da proteção de dados. A equipa de proteção de dados é uma coisa que, durante uma fase de implementação, tem de ter um determinado volume, durante uma fase de ongoing poderá ter outro volume, poderá não ter o mesmo número de colaboradores nesse núcleo, e poderá, em outra fase, voltar a precisar de mais colaboradores. É aquilo que nós nos temos a perceber. Se eu não tiver indicadores para fazer a demonstração disto, eu não consigo adequar atempadamente a equipa que eu tenho de alocar ao trabalho. É preciso que se consiga extrair informação do sistema de forma automática e com isso vale a pena perder algum tempo prévio de parametrização e de programação daquilo que se quer em termos de informação. Esses feedbacks são muito bons. A gente também tem uma divulgação muito grande da OneTrust por aqui. Muitos clientes a gente já vê de fato usando a ferramenta. Mas o que a gente sempre fala são algumas ferramentas aparecendo para o mapeamento, que de fato, né, a gente precisa tomar muito cuidado. E o que você falou em relação a juntar lixo, né, se você não tomar cuidado, eu acho que isso é muito interessante. E o outro ponto também em relação à auditoria, né, e demonstração, porque realmente facilita demais, né? Depois, toda vez que precisar demonstrar, não só para a gestão do processo, né? Acho que a gente ficava muito na cabeça com essa questão de gerenciar o processo. Então, se o titular faz um pedido, se você tem uma ferramenta, você tem as informações em um ambiente só, e a gente acaba se prendendo muito nessas questões, mas você trouxe realmente um outro valor aqui, né? Que de fato a gente ainda, nessa fase, ainda não consegue visualizar dessa forma. Teve uma pergunta aqui que queria saber se você já atuou ou já teve alguma experiência em relação a incidente de privacidade. Aqui acho que é alguma coisa que, como a gente também não estava acostumado, não tinha nenhuma regulamentação específica sobre isso, a gente também não sabe como que isso vai acontecer. E pelo menos para a gente, se eu não me engano, aí no regulamento também, fala sobre você ter que divulgar um incidente relevante, né? Algo que é difícil você materializar e você conseguir imaginar. E você também falou da importância de TI, né? Porque para você descobrir um incidente, você precisa também ter isso, de certa forma, algum processo de gestão de incidentes. Você já teve alguma experiência em relação a esse assunto? Infelizmente, há várias, não é? E quem diz que não geriu e que não tratou incidentes de segurança e que a sua empresa não tem incidentes de segurança e que nunca aconteceu, não está certamente a dizer a verdade. Os incidentes de segurança acontecem diariamente nas nossas empresas. E pode ter a ver com o facto de alguém aceder a informação que não deve, passou no corredor e viu determinada informação que não devia. Isto já é uma violação de confidencialidade em relação àquela informação. Pode ter a ver com o facto do servidor ir abaixo durante umas horas e eu não conseguir prestar um serviço, e isto tem a ver com uma questão de disponibilidade da informação. Pode ter a ver com o facto de alguém inadvertidamente que deitou fora algum papel, e isto tem a ver com a integridade da informação. Portanto, as coisas simples acontecem diariamente e põem em causa os três pilares fundamentais desta área
da confidencialidade, da integridade e da disponibilidade da informação. O que acontece é que, efetivamente, nós já tivemos incidentes graves e aí sim o RGPD diz que os graves devem ser comunicados. Não estes menores que acontecem todos os dias, os graves. E o que é que pode ser entendido por grave? É aquilo que cruza com, por um lado, um número elevado de titulares envolvidos, ou que possa envolver um elevado número de titulares, e que possa também representar uma violação que é de alguma forma irreversível, e que também se impede por exemplo, no caso da confidencialidade, não acesso a informação demasiadamente gravosa em relação àquele titular de dados. Portanto, cruzando estes critérios, nós conseguimos perceber se efetivamente há ou não há uma necessidade estrita de fazer uma comunicação. Há naturalmente também vários critérios que devemos seguir relativamente àquilo que são a análise de risco da exposição dos dados. Há nomeadamente o board europeu que deu algumas recomendações nesse sentido e há algumas coisas escritas sobre essa avaliação que pode ser feita de risco antes de fazer a notificação, mas a notificação tem de ser feita essencialmente de uma maneira muito célere, não é? Vocês têm um prazo muito curto para notificar, tal como nós. Além da notificação, a comissão é necessário também fazer uma comunicação ao titular dos dados. A comunicação ao titular dos dados nem sempre é agradável de se fazer, como podem imaginar, não é? Ninguém quer ser portador de más notícias e admitir que houve um erro grave que se deu. E, portanto, para isto tudo é preciso ter uma equipa capacitada para falar com clientes. Portanto, não é qualquer pessoa que consegue dar estas más notícias aos clientes. Portanto, é preciso ter quem gira bem conflitos e consiga fazer este papel. É preciso também, em relação à CNPD, nós também, em relação à CNPD, temos formulários automáticos, portanto, o preenchimento desses formulários no site é muito exaustivo, portanto, eles fazem uma série de questões mandatórias que nós temos de responder para podermos submeter o formulário. Eles não recebem notificação de outra forma que não através deste formulário. E, portanto, nós temos de ter alguém que esteja especialista em responder àqueles itens. Não é? Não pode ser uma pessoa que não sabe, por exemplo, estas três vertentes que acabei de falar, confidencialidade, integridade e disponibilidade, a responder. Porque não souber responder a isto de uma forma simples e direta, com os conceitos que estão definidos no RGPD, não consegue fazer a notificação. Portanto, é de facto preciso ter pessoas com capacidades, ou ter uma pessoa com muitas capacidades ou ter várias pessoas com capacidades que se conjuguem para poder fazer este papel, e eu creio que isto efetivamente só se pode fazer em equipa, porque o DPO não é um super-homem, não é? Ou uma super-mulher, não consegue ter estas valências todas de saber de informática, de saber de direito, de saber relacionar e falar com clientes, de saber relacionar com fornecedores. É de facto preciso ser uma pessoa muito especial para ter este perfil e tendencialmente não existe, não é? Portanto, é muito difícil encontrar alguém no mercado que tenha isto tudo. Tudo isto se consegue constituindo uma boa equipa. Voltando aqui então para aquilo que eu estava a dizer relativamente às notificações. Sim, houve já incidentes, desde malwares e ataques informáticos que nos deitaram no sistema informático completamente abaixo durante várias horas e até dias, até lixo mal acondicionado que voou na autoestrada e pelo transportador de resíduos e esse lixo continha informação confidencial que estava mal distribuída. Então, aqui o chamado alinhamento de buracos do queijo, em que o erro deu claramente porque várias pessoas em várias etapas não cumpriram com aquilo que era suposto cumprir em termos de proteção de dados. E outras coisas, talvez menos graves, mas que acontecem todos os dias, que é o erro humano de se trocar a etiquetagem de um exame e o exame vai parar às mãos de outra pessoa. E, portanto, tudo isto implica naturalmente a capacidade de detectar internamente, das pessoas saberem que depois de detectado o erro têm de notificar internamente a equipa de proteção de dados e depois a equipa tem de rapidamente pôr-se em campo e notificar quer a CNPD, no caso de Portugal, quer os titulares dos dados. Portanto, tem de ser tudo muito rápido, tem de estar tudo muito aliado, as pessoas têm de saber por onde é que, com quem se comunicam e em que circunstâncias é que comunicam, e é muito importante ter um procedimento. Exato, é ter um plano, né, de resposta a esse incidente,
Mas eu acho que mais do que isso, e é até o nosso próximo tópico, as pessoas dentro da organização têm que saber que existe esse plano e como elas têm que agir, né, e nessa relação. E eu acho que isso vale para tudo, né? O próximo ponto que a gente ia falar era justamente esse, né? Esse papel de conscientizar e de treinar a empresa, né? Nós falamos manutenção de um programa de conformidade. A liderança tá junto, ter os processos bem desenhados, se for possível, ferramentas para auxiliar nesses processos e, por fim, essas questões de treinamentos. Como que vocês têm lidado com isso? Esses treinamentos são recorrentes? Vocês fazem quiz, gincana? Tem funcionado alguma coisa? Ou acaba sendo online, de tempos em tempos, feitas auditorias internas? Denise, eu acho que o ponto fundamental desta nossa conversa até devia ter sido e devíamos ter começado pela formação. A formação é a coisa mais básica, quer para começar, quer para dar continuidade, quer para manter. A formação é pedra de toque nesta área da proteção de dados. Eu posso ter o processo altamente definido, ter um melhor sistema informático de rastreamento, ter uma equipa de auditores fantástica, ter um DPO fortíssimo, uma equipa que apoia tremendamente e depois a pessoa que está à frente do cliente não sabe responder. Morreu. Morreu logo ali, não há possibilidade. O caixa do mercado, né? O caixa da farmácia, né? A pessoa que está ali atendendo. Não registrou no sítio certo, não deu o papel que devia ter dado, a assinar o consentimento, enfim, não fez o que devia ter feito e o processo estava todo bonito, mas está lá na gaveta, portanto, isso não interessa, não tem qualquer relevo. Portanto, o fundamental aqui mesmo é envolver as pessoas, dar formação. A formação, como eu dizia há bocadinho, a formação, a meu ver, tem que começar pela liderança. Nós temos de ter a liderança do topo, nós primeiros a ter que ter formação. Aquilo que nós nos apercebemos também é que é muito importante que a liderança esteja envolvida na formação das pessoas mais abaixo, sendo eles a dar formação diretamente ou estando presente quando esta formação ocorre. As pessoas assumem e absorvem a formação de uma forma diferente quando lhes é transmitida pela chefia ou quando eles percebem que aquilo para a chefia é importante. É o efeito medo. É muito feio, mas é verdade. É o efeito medo. Nós temos algum receio, algum respeito hierárquico, uma noção de que a hierarquia nos está a observar e que isso vai ter um impacto direto na nossa avaliação ou na forma como vem no trabalho e o nosso desempenho, vão ter outra tendência a assumir a formação como boa. A formação, nós temos vários modelos em que temos dado formação. Formação em sala, que é a minha preferida, eu gosto muito da formação em sala, não é muito eficiente, como sabemos. A formação em sala muitas vezes acaba por parecer meia dúzia de gatos pingados à formação, ou mesmo os que aparecem podem ser distraídos porque não desligaram o telefone. A formação em sala acaba por chegar só às pessoas que fisicamente conseguiram comparecer, e isso nem sempre é muito eficiente. Sim. Efetivamente, aquilo que tem maior eficiência e maior tempo de adesão é quando nós fazemos formações online. A pessoa pode adequar o momento em que quer ver a formação, a pessoa pode escolher o momento em que quer fazê-lo, pode autorregular-se e arranjar uma forma de não se distrair, de ligar o telefone, afastar-se daquele ambiente que o distrai mais habitualmente, se realmente estiver interessado em fazer a formação. E o estar realmente interessado em fazer a formação é outro vetor muito importante, que é como é que eu crio consciência nas pessoas de que isto é verdadeiramente importante para elas. Porque é que motiva alguém a ir ouvir durante uma hora alguém falar sobre proteção de dados se não for um geek como nós que gosta de proteção de dados? Se não for alguém que gosta de proteção de dados, o que é que motiva aquela pessoa a querer ouvir falar de proteção de dados? E eu acho que aí nós temos de tentar apelar àquilo que é a parte mais básica de todos nós, que é a empatia. Se eu começar a dar exemplos em que, se fossem os seus dados pessoais ou da sua família, se você fosse nosso cliente, se estivesse nesta situação um dos seus filhos, como é que você reagia? Personalizar muito isto, pessoalizar mesmo, tornar a coisa quase como se fosse delas. Eu acho que as pessoas tomam outra sensibilidade e têm outra vontade de aderir.
Há marketeers fantásticos que hoje em dia já fazem umas campanhas muito boas, muito apelativas, no sentido de fazer com que as pessoas queiram ouvir aquilo que se vai falar. É maçudo, é muito chato ouvir falar sobre proteção de dados para quem não gosta. Eu sei que é muito chato ouvir falar sobre proteção de dados para quem não é interessado na matéria. E nós temos que perceber isso também. E como somos interessados em proteção de dados, temos a obrigação de tornar a linguagem mais fácil, mais interpretável. Dar o máximo de chavões possível da lei, tentar fazer com que seja claro o que são estes direitos que estão a ser solicitados, fazer com que isto seja muito evidente de como é que podem transformar isso numa coisa do dia a dia. Direito de acesso. Eu não preciso ter direito de acesso, eu posso dizer quando a pessoa vem cá pedir o processo comigo. Ou quando a pessoa vem cá pedir uma segunda via de migrante. Ou quando a pessoa vem cá pedir faturas do último ano teve pagamentos que nos fez. Quando eu digo o que é, eu não preciso pôr o chavão legal em si. As pessoas não aderem bem, as pessoas na prática não aderem bem a esta linguagem tão técnica. Não é fácil, né? Essa questão, treinar as pessoas, conscientizar e manter isso, né, de pé. Porque às vezes a gente, logo que termina, ou você tá ali, né, no finalzinho do projeto, a gente faz aquele treinamento final já para a empresa toda, mas as pessoas mudam, né? Muda ali, você tem que estar o tempo inteiro deixando isso de uma forma realmente incorporada na cultura da empresa, para que todo mundo, de fato, tenha essa visão. É que não há isso de treinamento final, tem de ser um treinamento contínuo, não é? Eu faço um primeiro treinamento, que é no final do projeto, e aquele é o primeiro treinamento, não é o treinamento final, é o primeiro. Exatamente. E depois eu faço sempre uma formação em todos os novos colaboradores que entram fazem uma formação sobre isto. De 2 em 2 anos, no mínimo, tem de ser feita uma revisão dos conceitos para as pessoas que já tenham feito a formação. Portanto, tem de haver uma cadência sistemática de relembrar e fazer o refresh para determinados conceitos. Em determinadas áreas, quando a empresa é complexa e tem muitas funções, muitos grupos profissionais envolvidos, há formações mais dirigidas para determinados grupos funcionais que são diferentes das outras, porque é preciso adequar a linguagem da formação, é preciso adequar o que é que interessa passar em termos de mensagem. O RGPD é muito extenso, tem muita informação e tem coisas que não interessam a todas as pessoas. Se eu for explicar o direito de acesso a uma pessoa que não tem de diretamente conceder esse direito, a meio da formação está a dormir. A meio da formação já passou para o outro lado, já está a fechar os olhos, já não está a ouvir, não quer saber, porque aquilo não é relevante para ele. Portanto, a formação por destinatários e dividi-la, parti-la por destinatários é também uma dica que eu deixo, porque efetivamente nós fizemos isso e resultou. Partir a formação em destinatários. Separar em áreas da empresa. Sim. Esses treinamentos e dar isso de forma mais específica, né? Enfim, para aquilo que de fato vai fazer sentido para ela no dia a dia, dar algo mais específico. Bem interessante mesmo. Essa reciclagem, vocês acabam deixando anual a obrigatoriedade de fazer um novo treinamento? Agora fazemos anualmente. Na empresa onde eu estou agora fazemos anualmente. Anualmente.